Oi, meu povo! Olha eu aqui de novo. E hoje eu vim falar com vocês sobre como conseguir trabalho na Austrália. E não estou sozinha, gente. Olha que gracinha. Trouxe aqui um mascotezinho comigo, que é o nosso tão querido canguru da Austrália. Tô o quê? Praticamente uma Ana Maria Braga, né? Mas é só pra não ficar só a minha cara aqui no vídeo pra fazer uma graça. Mas enfim, o assunto de hoje ele é tão extenso que eu vou dividir ele em 2 vídeos. Porque se ficar mais de 10 minutos, a pessoa vai querer assistir, né? Então vamos dividir em 2 pra ficar mais interessante pra vocês. No primeiro vídeo eu vou falar sobre... Eu tô olhando aqui pro lado, que é aquela minha colinha, né, gente? Pra poder não esquecer de falar nada. O primeiro eu vou falar sobre quais são os trabalhos mais comuns dos estudantes que estão chegando na Austrália e o que é preciso para conseguir um trabalho na Austrália. No segundo vídeo, eu vou falar sobre onde encontrar emprego e como montar o seu currículo. Então, se você está se planejando para vir para a Austrália, ou se você chegou na Austrália há pouco tempo, está querendo conseguir seu primeiro emprego, não sabe como começar, assiste esse vídeo e o próximo, que eu vou te dar várias dicas muito interessantes. Então, vamos começar no primeiro tópico, que é sobre quais são os trabalhos mais comuns para os estudantes que estão chegando. Eu vou falar sobre alguns, tá, gente? No que a gente mais encontra aqui. Então, primeiro, para trabalhar como hospitality. Trabalhar como hospitality aqui na Austrália, você vai trabalhar em restaurantes, em bares, em eventos, em cafés. Então, é para trabalhar com esse tipo de interação com o público, enfim. É trabalhar em hotéis também, em cassinos, tudo é hospitality. O segundo é para trabalhar na construção civil. Normalmente as pessoas começam trabalhando como labor. Você vai estar ali ajudando o pedreiro para poder você pegar uma experiência, né, na obra. O terceiro é para trabalhar como cleaner. E para trabalhar como cleaner você pode fazer tanto limpezas de apartamentos, casas, né, residencial, quanto limpezas de escritórios, limpeza de obra também, tem cleaner de obra. E o quarto é para trabalhar como traffic controller. Traffic controller é a pessoa que vai controlar o tráfego, traduzindo, né? Controlador de tráfego. Enfim, a pessoa que vai controlar o tráfego ali quando tá acontecendo alguma obra, alguma coisa que tá obstruindo alguma via na cidade. Então tá chegando um caminhão de concreto num predão que estão fazendo. O traffic controller vai estar lá. Sabe no Brasil quando a gente tem aquele pessoal que fica com a plaquinha de pare e siga? Então, na Austrália é stop slow. E aí a gente faz esse controle do tráfego para poder acontecer tudo da melhor forma possível. Ninguém bate o carro, fica todo mundo feliz. E o próximo que eu vou falar é sobre delivery. Então, assim, para entregar comidas aqui na Austrália. E aqui tem 2 aplicativos que são os mais famosos, que é o Uber Eats, que a gente tem no Brasil também, vocês conhecem, e o Deliveroo. Então, esses 2 são os mais famosos aqui. E o último trabalho que eu vou falar hoje é para trabalhar como nanny, que é para cuidar de crianças, seja para cuidar na casa de família ou para cuidar em uma escola. Então, você pode também trabalhar como nanny aqui na Austrália. E aí, o que você precisa para poder trabalhar com esses trabalhos que eu falei? Uma coisa muito interessante aqui na Austrália é que a gente faz alguns cursos para poder trabalhar com aquilo que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, se você for trabalhar, e agora eu vou falar sobre cada um dos cursos, né? Se você for trabalhar como hospitality, você precisa de um RSA. RSA é o curso que você vai fazer. A gente chama aqui de short courses, que basicamente é o quê? Um curso que você vai fazer durante um dia. Você vai tirar aquele certificado, vai ganhar sua carteirinha da RSA, e aí depois você vai poder trabalhar em hospitality, que é basicamente para quem for manusear bebidas alcoólicas. Porque uma coisa também muito interessante aqui na Austrália é que quando você for trabalhar num restaurante ou num bar, num pub, você perceber que tem uma pessoa alcoolizada, a pessoa tá meio alegre, lista, a pessoa tá ficando bêbada. Você, como uma pessoa que tá servindo bebidas, tem a responsabilidade de ir lá conversar com a pessoa, falar, olha, você não quer tomar uma água, de repente comer uma comida, alguma coisa pra te fazer melhor, ou se a pessoa insistir, quer ficar, vai começar a criar um caso, você vai lá, chama um segurança, toda educação, pra conversar com a pessoa, convidá-la a se retirar do restaurante, porque isso é muito legal, que se você percebe que a pessoa tá alcoolizada, você não vai dar mais bebida pra pessoa. Você vai falar com ela, assim, não, vamos diminuir, que é diferente do que a gente vê no Brasil, que às vezes a pessoa vai só, né, ladeira abaixo. Aqui na Austrália não. Então, assim, se você está num bar e está bebendo, não fica alcoolizado na Austrália, gente. Você pode sair da balada. Olha só, coisa chata. Ninguém quer isso, né? Então, uma outra dica também que eu queria falar sobre trabalhar como hospitality. Normalmente você é convidado para fazer um trial quando você está procurando esse tipo de trabalho. E o que é o trial? Você basicamente vai no restaurante para poder fazer um período de teste, um período de experiência. Então, você vai chegar lá, vai ter uma pessoa que é mais experiente que você, que já trabalha lá há um tempo, e ela vai te mostrar tudo do restaurante, falar como que é o trabalho, e você vai ficar ali algumas horas trabalhando como se você estivesse de fato trabalhando naquele restaurante. E aí, seu gerente ou o dono do restaurante vai ver como é que é o seu desempenho para saber se vai te contratar ou não.
E esse trial, ele pode ser remunerado ou não. Se você fizer poucas horas, ele pode não ser remunerado, mas de repente a pessoa gosta de você e fala assim, vou aproveitar que essa hora tá cheio, tem como você ficar mais um pouquinho? Aí você vai ficando, e aí você passa ali e faz um dia de trabalho, e aí esse trial vai ser um trial remunerado pra você, tá bom? Então essa também é uma outra dica. E pra quem quiser trabalhar, chegou na Austrália, tá sem inglês, vou trabalhar com o quê? Tem vários trabalhos que você não tem uma interação muito grande com o público. Então, esses são os trabalhos que a gente mais indica para as pessoas que estão chegando com um nível de inglês ainda básico. Então, você pode trabalhar como labor em algumas situações, né? Você trabalhar como cleaner, você pode trabalhar também no restaurante, em posições que você não tenha relação direta com o cliente. Então, você pode trabalhar na cozinha, ajudando o chefe, você pode trabalhar como dishwasher, que é tipo lavador de louça, lavador de pratos, enfim. Então, existem essas posições que você não tem tanto contato com o público e aí você não precisa de um inglês super avançado para trabalhar. Mas uma outra dica também se você está procurando trabalho na construção civil, no restaurante, parará, gente, pesquisa quais são as palavras-chave, assim, em inglês, daquilo que você for trabalhar. Então, assim, como é que fala talher, como é que fala prato, como é que fala guardanapo, ou na construção civil, sei lá, como é que fala concreto, como é que fala tijolo, como é que fala escada, coisas que você vai precisar de usar ali no dia a dia. Então, é importante isso, porque mesmo você tendo inglês básico, talvez você não vai precisar falar, mas você escuta as pessoas falando sobre aquilo, você já sabe do que se trata. Então, voltando aos nossos short courses, depois de tantas dicas super importantes. Então, eu falei do RSA. O RSA, eu vou passar também uma estimativa de preço para vocês, porque eu tirei o RSA há pouco tempo e foi $165. Então, tá girando mais ou menos nessa média. O segundo short course é o White Card. O White Card ele é para quem quer trabalhar na construção civil e o preço aproximado é de $100. E o terceiro é o Blue Card. O Blue Card é para quem quer trabalhar como Traffic Controller. E a pessoa que for trabalhar no Traffic Controller, ela precisa tirar o Blue Card e o White Card, precisa dos dois. E como eu também fiz esses dois, eu também tenho uma estimativa boa de preço. Quando eu paguei 400 num combo com os dois. Então fica mais ou menos uns 300 pro Blue Card e uns 100 pro White Card. E o próximo é para quem quiser trabalhar como Nani, que precisa fazer o First Aid, que são os primeiros socorros. O preço, eu dei uma pesquisada, tá mais ou menos uns $150, tá bom, gente? E agora eu vou falar também de um tópico que é super importante, o que você precisa também, muito importante, não tem como trabalhar sem isso, que é o quê? TFN ou ABN. Você pode ter duas formas de contratação na Austrália. Então, a pessoa pode te contratar por TFN ou por ABN. Qual é a diferença? O TFN, ele é um número que você vai ter aqui, que é como se fosse o seu CPF daqui na Austrália. Então, se a pessoa te contratar por TFN, ela tá te contratando como uma pessoa física. Então, ela vai combinar um valor X para te pagar por hora, mas na verdade ela vai descontar um pouquinho desse valor para poder pagar os impostos. Então, no final do ano fiscal, você ainda vai ter uma restituição. Olha que maravilha, você vai ganhar um dinheirinho lá no final, 30 de junho. Olha que beleza. E aí você tá trabalhando com o TFN. E como você faz para tirar o seu TFN? É tudo no Google, gente. Vai no Google, no site do governo australiano, porque tem uns sites também que coloca anúncio lá. Aí você clica e tem que pagar para fazer TFN. Não tem que pagar nada, gente. Site do governo australiano, você vai lá e faz. E nós da STB estamos aqui para dar todo o suporte que vocês precisarem, toda a ajuda nesse momento de também fazer TFN, essas coisas. A gente ajuda os estudantes nisso. Então, não se desespere, dá tudo certo, é muito tranquilo, muito fácil fazer. E a segunda forma é com ABN. E aí, a ABN é como se você fosse uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? O empregador vai combinar, vou te pagar X, e ele realmente vai te pagar o X que ele combinou. Ele não vai descontar imposto. Mas aí é muito importante, porque no final do ano fiscal, você, pessoinha jurídica, você, prestador de serviço, vai precisar pagar imposto pro governo. Então, assim, já faça uma economia, tá, meu povo? É importante, senão depois vai falar assim, mas eu tenho que pagar $1 milhão. Não tem que pagar, né? Não é $1 milhão. Mas enfim, tem que pagar muito dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Então, assim, já economiza desde o início, vai guardando uns 20%, a gente sempre indica mais ou menos isso para poder não ficar desesperado no final. E como você faz seu ABN? O ABN também você faz pela internet, você entra no Google, bota lá ABN e você consegue, vai seguindo um passo a passo, vai respondendo as perguntas para fazer seu ABN. O ABN a gente também sempre indica os estudantes, quem puder fazer junto com o contador, porque é uma coisa muito importante, né? É como se você estivesse abrindo uma pequena empresa. Você está se colocando ali como um prestador de serviço. Então é importante que você faça tudo direitinho para não ter nenhum problema depois. Mas se você não puder também ter um contador para poder te auxiliar nesse momento, existem vários passo a passo, tem várias coisas que você pode
ler sobre como fazer seu ABN, e a gente pede para que vocês tenham muita atenção na hora de preencher todos os campos e também contem com a gente, que a gente tá aqui para poder auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Então agora, gente, no próximo vídeo eu vou falar sobre aqueles outros 2 tópicos do currículo e de onde você vai encontrar seu trabalho, tá bom? Beijo para vocês!